Hoje é 10 de abril, aqui quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. Hoje é Páscoa para os católicos, Pêssar para os judeus. Quero desejar boas festas a todos. Espero que vocês consigam aproveitar esse feriado prolongado dentro do possível. Bom, a gente teve uma semana bem mais positiva para os mercados globais, para os ativos de risco. A gente viu uma recuperação acentuada das bolsas, tanto no Brasil como fora do Brasil. A gente viu alguma moderação naquela alta do dólar, não só aqui no Brasil, também como fora do Brasil, né? O dólar chegou a bater quase 5,35 na semana anterior. A gente ficou rondando aí os 5,05, 5,10, 5,15 ao longo da semana. O Ibovespa chegou a testar ali os 80 mil pontos, fechamos em torno de 77, 78 mil pontos, Bolsa Americana também com altas expressivas, né? O que a gente viu ao longo dessa semana em termos de mercado e em termos de desenvolvimentos econômicos? Vou comentar um pouco sobre o exterior e depois eu falo um pouco de Brasil. Nas últimas semanas a gente já tinha falado bastante sobre melhora de posição técnica e nível de preços e valuations mais atrativos, né? Isso sem dúvida foram vetores que ajudaram bastante a frear o movimento de queda dos mercados, mas não eram suficientes para fazer uma inversão de tendência, né? O que a gente também tinha comentado era a postura bem agressiva e incisiva, não só dos bancos centrais como dos governos no tocante à política monetária, a medidas no mercado de crédito pelos bancos centrais e os pacotes fiscais, né? Então, o que a gente teve essa semana? A gente teve mais desenvolvimentos positivos do lado principalmente de política monetária barra mercado de crédito, né? Então, a título de exemplo, o Fed ontem, quinta-feira, anunciou mais uma medida extremamente agressiva, onde ele vai liberar aí mais de 2 trilhões de dólares para ajudar a saúde e a liquidez do mercado de crédito e fazer com que o dinheiro flua melhor na economia, e obviamente que isso espirra não só para os Estados Unidos, mas como para outras economias globais, né? O Fed, muitas vezes ele acaba atuando como o grande banqueiro central do mundo, e isso de fato foi mais uma medida positiva nessa direção. Então a gente continua vendo aí medidas na direção de suporte à economia e aos mercados, né? A novidade, na verdade, foi essa. Agora, o que a gente viu, dois vetores ajudaram bastante o mercado essa semana, né? O primeiro foram os sinais de que as economias mais afetadas pelo coronavírus, como por exemplo, Itália e Espanha, começam a haver uma moderação no número de infectados pelo coronavírus e no número de fatalidades. O mercado precisava ter essa visibilidade, né? A situação americana é um pouco mais crítica, né? A gente está no meio da subida dos casos de contágio. A gente ainda não passou pelo meio, né? A semana passada e a próxima devem marcar esse pico, mas os sinais vindos ali da Europa ajudaram a animar o mercado. E o outro ponto, a gente não tinha comentado muito ao longo das últimas semanas, é o mercado de petróleo, né? No meio de todo esse problema do vírus, a gente teve um problema no mercado de petróleo quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou a OPEP, né, mais conhecida como OPEP, eles não tinham chegado a um acordo para o corte de produção, e a gente estava num cenário de menos demanda, né? O mundo está parado, ele demanda menos petróleo, e você estava com uma produção muito alta, não tinha tido um acordo. Isso fez com que o petróleo batesse ali quase $20 o barril, abaixo de $20 o barril, dependendo de qual petróleo que você olhava. E o que a gente teve ao longo dos últimos dias, e uma confirmação ontem, foi um acordo para a diminuição da produção de alguns países dentro da OPEP. Isso, ao longo da semana, esses rumores de que isso poderia acontecer já vinha ajudando a dar sustentação ao mercado de petróleo, às bolsas não só americanas como globais, e ao mercado de crédito, né? As empresas do ramo de petróleo, elas são muito ativas no mercado de crédito global, principalmente Estados Unidos e Europa, e quando você tem um problema desse, você acaba afetando o mercado de crédito, o mercado de equities, de ações, e gerando uma instabilidade adicional. Então, esse acordo, se ele for de fato confirmado e principalmente respeitado,
ajuda a tirar uma incerteza adicional da economia e do cenário, tá? Então, isso tudo de fato ajudou o mercado a ter uma recuperação expressiva ao longo dessa semana. Eu quero deixar aqui um alerta. Acho que a gente ainda está no meio da crise. É difícil dizer que a gente já passou pelo pior momento, né? Eu reforço a mensagem que a gente tem passado, que a crise econômica está só no começo. Eu vou falar um pouquinho dela já já. A crise de preços de ativos, a gente acha que a gente está no meio ou no meio para o final. É difícil cravar isso, eu tenho falado isso quase que semanalmente, mas por enquanto tem se provado correto essa visão. De novo, a gente tem que viver dia a dia, semana a semana, dado que as incertezas ainda são muito grandes, tá? Falando aqui um pouco de economia, de fato os números econômicos que a gente começa a ver, eles mostram que a economia global teve uma parada brusca. A gente teve mais uma semana aí onde os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos superou os 5 milhões. Só para lembrar, esse número geralmente ele roda na faixa de 250 mil pedidos de novos auxílios-desemprego. A gente teve uma primeira semana de 3 milhões e 300, uma segunda semana acima de 5 milhões, a gente teve agora a terceira semana acima de 5 milhões, em torno de 6 milhões de pedidos. Isso sinaliza para uma taxa de desemprego que pode beirar os 20% na economia americana aí nos próximos meses, tá? De fato, nunca antes na história a gente viu um número desse e chegar nesse valor tão rápido. E, de novo, acho que para frente infelizmente, a gente precisa esperar dados extremamente negativos, tá? No Brasil, os dados são um pouco mais atrasados, então a gente ainda não está vendo os impactos do coronavírus. A gente provavelmente, final de abril, começo de maio, meio de maio, que a gente vai ter uma noção melhor de qual é a situação, mas a gente espera, obviamente, dados muito ruins de emprego e de crescimento, tá? No lado inflacionário, a gente teve aí o IPCA no Brasil. Hoje de manhã a gente teve o CPI, que é o IPCA americano, e de fato são números muito baixos. O mundo não tem um problema de inflação. Claramente, o cenário que a gente está vivendo no curto prazo é um cenário deflacionário, e isso dá espaço para que os bancos centrais mantenham políticas monetárias e creditícias extremamente expansionistas, tá? Então, em termos econômicos, é um pouco isso. A gente não teve grandes novidades. Acho que próximas semanas, conforme os dados forem saindo, a gente pode ir atualizando, mas a gente já sabe que os próximos 2 a 4 meses vão ser extremamente tenebrosos nesse sentido, tá? Falando aqui um pouco de mercados e um pouco de alocação, a gente tem mantido a visão de portfólios balanceados. A gente lá atrás chegou a falar em oportunidade no mercado de renda variável, principalmente no Brasil, né? Desde então a gente viu aí o Ibovespa bateu 62, 63 mil pontos, e agora rondando aí os 80 mil pontos. Mesmo nos 80 mil pontos, a Bolsa Brasileira continua extremamente barata, muito descontada, tá? Isso a gente está falando para o horizonte de médio e longo prazo. No curto prazo, a gente ainda precisa ter cautela. A gente voltou a olhar algumas proteções, alguns hedges, tá? Não estão baratos. A volatilidade implícita, que é o que determina o valor desses hedges, dessas proteções, cedeu bastante dos picos, mas ainda não está barato historicamente. Mas a gente acha que já é o momento de voltar a pensar em ter algumas proteções, ou eventualmente o investidor que conseguiu, teve, não vou dizer coragem, mas apetite a risco para alocar com a bolsa ali abaixo dos 65 mil pontos, eventualmente pode ser o momento de querer fazer algum caixa para passar aí as próximas semanas. De novo, estruturalmente a gente acha que o mercado, a bolsa brasileira é para cima, mas o curto prazo acho que ainda vai reservar alguma volatilidade e alguma incerteza, tá? Para a bolsa americana o comentário é muito similar. Só com porém que a bolsa americana, por valuation, ela não é tão barata, tão descontada como a bolsa brasileira.
mas existem argumentos para isso, tá? De fato, as empresas elas são mais ágeis, são mais robustas. Se você pegar o índice americano, tem muito mais empresa do setor de tecnologia, e esse setor ele é menos afetado por toda essa crise. Então, existe um argumento para a Bolsa Americana ser menos descontada, mas tudo que a gente comentou aqui sobre renda variável no Brasil também vale para a renda variável americana, tá? Acho que longuíssimo prazo é para cima, curto prazo o S&P 500 bateu 2.100 pontos e já estava rondando aí o 2.800 na quinta-feira. Então já foi uma recuperação expressiva dos pisos que ele fez há algumas semanas atrás, tá? Comentando aqui do mercado de crédito no Brasil, a gente ainda não viu uma estabilização no mercado de crédito no Brasil, tá? A gente continua vendo os fundos de crédito privado sofrerem bastante, principalmente os fundos high grade, com a liquidez baixa. A gente tinha falado que a gente estava entre neutro e colocações abaixo da média nessa classe, porque a gente de fato via eventuais riscos de liquidez, não riscos de solvência, e é o que está acontecendo. A gente acha que em algum momento aí das próximas semanas esse mercado deve estabilizar, mas a gente acha que esses gestores, esses fundos, eles vão ao longo do tempo precisar equalizar o passivo do ativo, né? O passivo deles é de curtíssimo prazo, o ativo de longuíssimo prazo, e isso que acabou gerando toda essa deterioração e má performance desses fundos. O que a gente tem feito, a gente acha que é uma oportunidade, a gente acha que o mercado high grade no Brasil não tem um problema de solvência, tem um problema de liquidez, só que investir em fundos abertos com a liquidez alta, a gente acha que a gente corre o risco ainda de novas rodadas de resgates. Então, o que a gente tem feito é em parceria com alguns gestores que estão abrindo novos fundos com um passivo mais equalizado com ativo, para se aproveitar comprando papéis novos, papéis que operavam a CDI mais 1, CDI mais 1,5, que já estão operando aí a CDI mais 4, CDI mais 4,5, CDI mais 5. Então, está falando aí de uma perspectiva de retorno de mais de 200% do CDI. Então a gente acha que é uma grande oportunidade, só que precisamos estar atentos para qual produto, qual fundo, qual gestor que estejam alinhados em termos de ativo e passivo, tá? Acho que assim, essas são as duas grandes oportunidades que a gente vê no mercado hoje. Obviamente que a gente mantém alocações em fundos multimercados. Alguns fundos multimercados macro conseguiram performar bem ao longo dessa volatilidade. Obviamente que não todos, tá? Na média as performances ainda foram ruins. Algumas diversificações que a gente tem feito nas carteiras ajudaram. Acho que a grande surpresa no mundo dos fundos multimercados foram os fundos quantitativos, performando muito bem ao longo de todo esse ano. Acho que é uma surpresa positiva. A gente tinha voltado para essa classe no ano passado. Acho que a ideia é aumentar a alocação e diversificar gestores dessa classe. Tivemos surpresas muito positivas nessa frente. Mas é um pouco isso. A gente vai falando aí de outras oportunidades conforme elas forem surgindo e outras equalizações de portfólio, mas a mensagem dessa semana é que a gente viu uma recuperação até rápida e acentuada. É difícil dizer que o pior já passou. A gente acha que ainda teremos volatilidade de curto prazo, a despeito de termos a convicção relativamente alta que médio e longo prazo a trajetória deve ser um pouco mais positiva. Então a mensagem da semana é uma mensagem positiva, porém cautelosa. Então voltando a olhar proteções, tanto no Brasil quanto lá fora, mudando um pouco as alocações na parte de crédito. O crédito high grade no Brasil acabou virando high yield, e acho que a médio e longo prazo isso é uma oportunidade gigantesca. Só precisamos ter atenção em quais fundos e quais gestores a gente está investindo. Quero agradecer de novo a paciência de todos. A gente espera estar ajudando clientes, parceiros, amigos e eventuais parceiros futuros ao longo dessa jornada. Obrigado e um bom final de semana.